As classes dominantes não tinham o menor interesse em diversificar as economias internas, nem em elevar os níveis técnicos e culturais da população. Era outra sua função na engrenagem internacional para a qual atuavam, e a imensa miséria popular, tão lucrativa do ponto de vista dos interesses reinantes, impedia o desenvolvimento de um mercado interno de consumo. A úmida faixa litorânea, bem regada pelas chuvas, tinha um solo de grande fertilidade, muito rico em humus e sais minerais, coberto de matas da Bahia ao Ceará. Esta região de matas tropicais se transformou, como disse Josué de Castro, numa região de savanas. Naturalmente, nascida para produzir alimentos, passou a ser uma região de fome, onde tudo brotava com vigor exuberante. O latifúndio açucareiro, destrutivo e avassalador, deixou rochas estéreis, solos lavados e terras erodidas. Esses são dois trechos que, entre outros, me marcaram na leitura do clássico As Veias Abertas da América Latina, publicado em 1971, do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano, falecido em 2015. A obra relata os horrores cometidos nos países latino-americanos a partir do século XVI, primeiro pelos conquistadores europeus e depois por todos os países que estiveram e estão no centro do poder, como Inglaterra e Estados Unidos. Nenhum desses países teve qualquer preocupação com o desenvolvimento e a qualidade de vida aqui na América Latina e só pensaram em explorar o seu território, tirar o que fosse possível de suas minas, do seu solo até esgotá-lo. Apenas se aproveitaram da mão de obra barata ou escravizada, abundante por aqui, e esperavam transformar a América Latina em mais um mercado consumidor. Daqui foram levados, geralmente em estado bruto, para serem beneficiados, primeiro na Europa e mais recentemente nos Estados Unidos, toda a sorte de recursos. Primeiramente o ouro, prata, cobre, madeira, frutas, etc. A partir do século XX, o petróleo. Infelizmente, As Veias Abertas da América Latina ainda é um livro atual, porque esse espaço geográfico continua sofrendo as mesmas mazelas descritas na obra. É impressionante saber dos horrores que conquistadores como Hernán Cortés e Francisco Pizarro cometeram, respectivamente no México e no Peru. Traíram, mataram, roubaram e disseminaram doenças que reduziram a quase nada as populações de povos pré-colombianos, como astecas, maias e incas. Eduardo Galeano mostra na obra também que sempre que algum governante de um país latino-americano tentava estabelecer uma política responsável ou se preocupava em implementar políticas e ações que beneficiassem o seu povo, eles eram derrubados por golpes perpetrados geralmente por forças militares do próprio país, com apoio externo. É impressionante tomar conhecimento que sempre tinha e ainda sempre tem alguém disposto a trair o seu próprio país e seu povo e se alinhar com os interesses de países hegemônicos. O Banco Mundial e o FMI, controlados pelos Estados Unidos, sempre impuseram medidas extremamente duras aos países latino-americanos que passaram e que passam por crises muitas vezes criadas artificialmente pelos países do centro do poder. E estas instituições sempre exigiram e ainda exigem sacrifícios muito grandes que só pioram a situação dos países mais pobres. A ideia dos países mais ricos sempre foi manter a América Latina pobre, com baixos salários, com pouco poder de compra por parte da maioria da população, para que suas economias não se dinamizassem. A tônica sempre foi não deixar os países latino-americanos se desenvolverem.
Até mesmo nas indústrias europeias e americanas instaladas na América Latina, não havia uma transferência adequada de tecnologia para não haver risco de competição. O que era produzido pelas multinacionais europeias e americanas em território latino-americano sempre tinha uma qualidade inferior, mas com preço muito mais altos. A América Latina sempre foi e ainda é tratada como um quintal ou um fazendão pelos países do centro do poder, e aqui nada se faz contra esse modelo. Governos de todos os tons ideológicos se sucedem e não conseguem vencer essa força contrária.